Provérbios de Salomão, capítulo 29. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler o verso 1, a igreja o 2, e assim sucessivamente nós vamos ler todos juntos o verso 6. Amém? Amém. Provérbios 29 diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. A igreja, o 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transforma. O homem que lisonjeia ao seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem, a alma lasca, Mas o justo canta. Aleluia. Vamos ler a parte final. Mas o justo canta e regozija-se. Amém? 1, 2, 3 e. Mas o justo canta e regozija-se. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho pedir a Ti a Tua graça, a Tua bênção sobre nós. Nos dê entendimento, nos dê clareza. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra. E o melhor de tudo, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se assente glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos nos capítulos finais do livro de Provérbios. É um culto de ensino da palavra de Deus. Sexta-feira da palavra. Sexta-feira conhecido pelos tradicionais assembleanos como culto de doutrina, culto de ensino da palavra de Deus. Estamos no capítulo 29, reta final desse livro tão incrível, tão lindo, a qual nos dá muitas lições, a qual nos ensina muito. E se eu e você colocarmos em prática tudo isso que ele está nos ensinando, você pode ter certeza que nós vamos ter uma vida abençoada por Deus, feliz, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tristezas da vida. O Senhor vai estar nos abençoando se conseguirmos colocar em prática esses conselhos em nome do Senhor Jesus. Sabemos que o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, sabemos que esse é um livro de conselhos, e agora esse capítulo 29, ele vai falar a respeito daquela pessoa que tem a dura cerviz. O que é isso, pastor? Aquela pessoa que é tão orgulhosa, que você repreende, e ela está acostumada a receber repreensão, mas não muda, irmão. Você orienta, você aconselha, você exorta, mas a pessoa não muda, ela fica com o coração duro, não amolece. Só que a Bíblia diz que o homem que muitas vezes é repreendido, que endurece a sua cerviz, ou seja, ele fica duro, ele vai quebrar e não vai ter quem cure. O proverbista, ele está dando um exemplo aqui como aquela madeira, sabe aquela madeira dura que você bate, e chega uma hora que ela quebra e você vai ver, não tem como mais remendar, não tem como colar, porque ela quebrou de um jeito que não tem mais emenda. Então é isso que o proverbista está falando a respeito daquela pessoa que tem dura cerviz, coração duro, não amolece o coração, ele não se arrepende, ele não muda, ele sempre para ele é o certo, ele é o correto, ele não aceita ser corrigido, ele sempre vai ficar na sua verdade. Então o proverbista está dizendo que pessoas assim, ele é repreendido,
repreendido, mas quando quebrar, ele pode ficar duro, aguentar, mas quando quebrar, olha o que o proverbista termina dizendo: não há quem cure, não vai ter cura para ele, vai quebrar de um jeito que não tem como mais voltar. Então, por isso, nós sempre falamos aqui, até pela palavra de Deus, o melhor caminho que o crente pode andar é o caminho da humildade e da humilhação diante de Deus. Nós precisamos aprender, eu errei, aprender a dizer: eu sei que não é fácil, eu sei que para muitos é difícil dizer assim, ó, eu errei, me perdoa, você tinha razão. Eu sei que para pessoas é difícil, mas vale a pena, irmão. Vale a pena, porque senão você vai ficar sempre tão resistente que vai chegar uma hora que vai quebrar e não vai ter cura mais para você. O proverbista ele já continua o seu capítulo 29 dizendo isso. E agora o verso 2, ele vai usar uma linguagem política, uma linguagem falando a respeito do governo de uma nação, a respeito do governo de um povo. Ele vai dizer: quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Então a alegria do povo é um governo justo. Por quê, pastor? Quando o ímpio domina, o povo suspira. O que nós podemos entender com linguajar para hoje? É um governo com ditadura. É um governo onde a liderança impõe e você tem que fazer de qualquer jeito, de ponto final. Ou seja, o povo geme, o povo suspira. Então o proverbista está dizendo que quando o justo engrandece, quando ele está engrandecido, quando Deus o abençoa, o povo se alegra. Mas quando vem a ditadura, o governo ditador, o povo suspira. E isso, irmãos, é só você olhar nos países, faz um Google aí, nos países onde tem a ditadura, onde tem um governo que faz o povo suspirar. Amém? Vamos lá. O proverbista ele agora vai falar a respeito da imoralidade. Lembrando, como nós falamos já aqui, vale repetir, o proverbista ele fala sobre vários assuntos, muitas das vezes em um capítulo só, nos dando a entender que a vida é assim, vários assuntos em um dia só, vários assuntos, várias fases em uma vida só. E agora, versículo 2, ele está falando algo, uma linguagem concernente à política, só que agora o verso 3 ele já está dizendo a respeito da imoralidade. Aí o verso 3 ele vai dizer assim, ó: o homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a sua fazenda ou a sua renda. A imoralidade faz com que você perca os seus bens. Ou seja, ele não apenas faz você ter um prejuízo financeiro, mas também a sua vida espiritual ela vai de declínio a declínio. Então nós vemos o proverbista ensinando que aquele que ama a sabedoria alegra o pai, mas aquele que é companheiro das prostitutas, ou seja, da prostituição, ele perde a sua fazenda. Ou seja, a fazenda aqui fala do sustento, da renda, do dinheiro, da economia. Ou seja, ele gasta dinheiro em tudo isso, perde, é um saquetel furado, é prejuízo na certa, causando não apenas um prejuízo físico, mas consequência disso, espiritual. E o proverbista ele vai continuar falando a respeito, no verso 4, ele vai dizer assim, ó: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Tem alguém aí que tem uma tradução diferente? Pastor, minha tradução está diferente. Às vezes é o mesmo sentido. Está diferente, Nancy? Ô Raíssa, você hoje é a moça do microfone, né? Isso. Vai levar ali a nossa irmã Nancy, vai ler verso de número 4. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitos a
a transforma. Mais um amigo de? Tentas. Olha só essa também aqui da NVI também, olha o que diz também. É o mesmo sentido, tá, irmãos? Mas às vezes usando outras palavras. Ó. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país. Mas o que gosta de o leva à ruína. Irmão, eu acho que Salomão ele tá. Não foi esse dia não que ele gravou esse negócio aqui? Valeu-me Jesus, Maria José, como diz minha avó. Olha que coisa interessante, irmãos. Um governo, um país que ele anda de subornos e subornos, propinas e propinas, chantagem e chantagem, ele leva o país à ruína. Isso aqui, eu acredito, irmãos. Quem entendeu esse versículo diz amém. Eu acho que ele é autoexplicativo, né? Eu acho que você já entendeu o mistério, né? Até porque está online aqui, de repente, né? Amém, irmão? Você que está ali assistindo a gente aí, você já entendeu o mistério do verso 4 do capítulo 29. E olha que é a Bíblia, né, irmãos? É a Bíblia Sagrada. Por isso que fazem de tudo para tirar a palavra de Deus lá de Brasília, das câmeras, das prefeituras, porque a palavra de Deus ela bate sem dó, sem massagem. Eita Jesus! E isso também nos faz até entender a respeito dos publicanos. Por quê? Porque o povo judeu eles tinham raiva de Zaqueu publicano, de Mateus que trabalhavam cobrando imposto, porque eles eram judeus que trabalhavam para o governo de Roma. E a história, a tradição diz que eles que trabalhavam para o governo de Roma, eles cobravam impostos a mais. Nem parece. Eu acho que eu já vi esse negócio em algum lugar, né? Eles cobram impostos a mais, oprimiam o povo. E o que acontece? Por isso que Mateus ele tinha dificuldade com os outros discípulos, né, no relacionamento, porque ele trabalhava com o povo de Roma. Zaqueu também, quando Jesus vai visitar a casa dele, ninguém gostou, porque ele era publicano. Mas o Senhor está dizendo na sua palavra que o rei que exerce justiça, ele dá estabilidade ao país. A diferença da tradução é igual. Cadê a Raíssa? Vem aqui, Raíssa. Isso. É o mesmo sentido. Às vezes você pega uma Bíblia com uma tradução diferente. O Val. Fica de pé. Isso. Quando o governo honesto. Pronto, ventilador. Tá vendo? Sai de pé. Sai de pé. Isso. Quando o governo honesto, governo honesto. Meu Deus, a moto ficou mal sobre em nome de Jesus. Isso. Governa o país, tem segurança, mas quando o governo cobra imposto, a nação vai à desgraça. Eita Jesus. Isso é King James. Natan tá esperto, hein? Esse Natan é tremendo. Olha King James que o Valdo leu aqui. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra imposto demais. Você já viu isso aqui? Já teve a impressão que veio em algum lugar, irmão? Rapaz, a Bíblia é fantástica, como diz o nosso irmão Tiririca. A nação acaba em desgraça. Meu Deus do céu. Vamos lá. Isso aqui é autoexplicativo. Amém ou amém? Amém. Meu Deus, não precisa nem falar muita coisa aqui, não. Verso de número 5. O homem que lisonjeia ao seu próximo arma uma rede aos seus passos. O homem que bajula o seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Irmãos, nós vimos aqui nos capítulos anteriores que nós temos que tomar cuidado com os elogios. Então, cuidado ao você ficar elogiando o seu irmão, porque às vezes você pode estar armando uma armadilha, porque o coração do homem, irmão,
é enganoso. Viu? Sabe uma coisa que acontece muito na igreja? Muito na igreja, acontece muito na igreja, muito. Às vezes o irmão, a irmã, ela tem um sonho de ser cantor, de ser cantora, de cantar. A ele, só que ele é desprovido de conhecimento na voz. Ele não tem muito conhecimento. E quando ele começa a cantar, fica parecendo uma taquarinha rachada. E não é legal. Aí sempre tem aquele irmãozinho que na inocência, para querer dar aquela ajudinha, o irmão canta demais. O irmão é uma benção. Que benção pura. Mas está mentindo porque o irmão não canta legal. Não, tem que ter ela um pouquinho mais. É igual o irmão que prega. O irmão está começando a pregar e tal, falando isso, às vezes erra aqui, erra ali, está aprendendo ainda, começa a ter dificuldade na leitura, aí chega o irmão e começa a bajular ele, falar uma coisa, elogiar, pensando que está colocando para cima. E quantos nós já vimos na caminhada da vida, irmãos? Tem pessoas que não têm estrutura para receber elogio, está armando uma armadilha para si. Então nós temos que tomar cuidado. Eu sempre digo isso: se for para falar mal, não fale pelas costas, fale na frente. Mas se for para falar bem, fale pelas costas, que é melhor. Você vai estar poupando e ajudando o seu companheiro, seu amigo, sua amiga. Quem entendeu diz amém. Amém. Vamos lá. Esse capítulo aqui, nós não vamos seguir verso por verso, mas ele é muito instigante, esse capítulo, né? Vamos no verso 6, verso de número 6. Vamos ler todos juntos? Verso 6. 1, 2, 3 e... Na transgressão do homem mal falado, mas o justo canta e Deus. Glória a Deus. Mas o justo canta. Aí eu fiquei pensando, o que faz o justo cantar? Quais os motivos que o justo tem para cantar? Aí a gente vai ver alguns versículos aqui. É lógico, são muitos. Eu tenho certeza que você tem muitos motivos para cantar o Senhor, para louvar a Deus. Mas vamos ver alguns aqui. Então, os irmãos aí que gostam de aprender os versículos rápidos aí em nome de Jesus. Hoje, o Abraão não está, mas as duas ficam anotadas. Esse cara é rápido no gatilho, hein, irmão? Então, você, os irmãos aí, os obreiros aí, fiquem no gatilho aí, ó. Salmos 34, 15. Salmos 34, 15. Salmos 34, 15. Um irmão leu o verso 15, o outro irmão leu o verso 17 e outro irmão leu o verso 19. Amém ou amém? Então, Salmos 34, verso 15. Por que o justo canta? É uma pergunta, né, que nós estamos fazendo ao ler esse verso. Aí nós vamos ver a resposta aqui. Vai lá, Jesus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém? Então por que o justo canta? Porque Deus está ouvindo a sua oração. Você pode dar glória a Deus por isso? Vamos mais um motivo. 17, quem encontrou aí? Verso 17, Nilda. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Olha aí, porque o justo canta e se alegra, porque Deus não apenas ouve, Ele também livra de todas as suas angústias. Verso 19. Quem encontrou? Jonathan. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Então, por que o justo canta? O verso 6 está me dizendo que o justo canta. Eu fiquei pensando, por que ele canta esse regozijo? Porque muitas são as aflições, mas o Senhor as livra de todas. Salmos, vamos lá, tem mais motivo aí. Salmos 37. Salmos 37. Alguém aí, leia o verso 16. Outro irmão, leia o verso 25. Outro irmão, leia o verso 39. Salmos 37, 16. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Amém? Porque o justo canta, pastor? Porque mesmo ele tendo pouco, vale mais do que o rico tem.
Você pode dar glória a Deus por isso? Eita coisa boa. Verso 25, capítulo 37, ou Salmos 37. Quem encontrou? Ame. Verso 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo nem a sua semente a mendigar o pão. Ai, você pode dar glória a Deus por isso? Porque o justo canta, pastor? Porque Deus cuida dele em todos os tempos da sua vida. Você pode dar glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Verso 39, capítulo 37. Vamos lá, quem encontrou? Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Glória. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Aleluia. Então, verso 6. No capítulo de número 29 de Provérbios, ele diz que o justo canta e se regozija. E nós vemos aqui, em alguns versos dos Salmos, alguns motivos. E eu tenho certeza que você lembrou de um versículo. Eu tenho certeza que você lembrou de um texto bíblico que traz alusão ao justo. Então, eu e você, nós temos muitos motivos para cantar, para louvar, para adorar a Deus. Pastor, eu trabalhei o dia todo, estou cansado, mas mesmo assim você tem motivos para glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá? Outro verso que eu deixei aqui em destaque, irmãos, é o verso 8. Vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Os homens Escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Amém? Pastor, esse texto que nos lembra? Lembra Sodoma e Gomorra. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, ou seja, trazem maus resultados. O mau comportamento daqueles homens de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Fogo, ruína, fogo. Mas, glória à sua casa, o Senhor o livrou. Verso de número 12, em destaque também. Esse aqui é muito interessante, vou até dar uma pausinha aí. Vamos ler tudo juntos? 1, 2, 3 e... O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Amém? Põe aí de aí, então. Olha só, para o governador ou governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. King James. Se um chefe dá atenção às palavras mentirosas, seus auxiliadores todos se tornam perversos. Como assim, pastor? O que esse texto quer dizer? Que nós não podemos generalizar. O texto está dizendo que um governador, às vezes ele está ouvindo mentira o dia todo, e ele chega à conclusão que todo mundo que está ao seu redor é mentiroso também. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa que tem dinheiro, ele está acostumado a ter um monte de bajulador ao seu redor, tudo querendo a amizade dele por interesse. E o que ele vai pensar? Ele vai pensar que todo mundo é igual. Mas é assim, irmão? Não. Mas infelizmente o proverbista está dizendo aqui que por causa de alguns, pessoas levam aquilo para a vida e pensam que todo mundo é igual. A pessoa não teve um casamento bom, aí ela coloca na cabeça dela assim, ó, nunca mais quero casar, porque homem nenhum presta. É verdade isso, irmão? Não. Até dá vontade de falar que quase é, mas graças a Deus não é. Tem uns aí que é só o sangue de Jesus. A pessoa, infelizmente, acontece uma situação na igreja, ela sai da igreja, se afasta da igreja, se afasta de Jesus. Aí ela diz assim, eu acho que você já ouviu falar, pastor nenhum
presta. Igreja nenhuma presta. É verdade isso aí, irmão? Não. Mas por quê? Porque infelizmente ela teve uma experiência que a feriu. Então o proverbista está dizendo assim, ó, o governador está tratando mentira toda hora, ouvindo mentira toda hora. Ele pensa que todo mundo que está ao seu redor é mentiroso também. Está ali por interesse, está ali para se aproveitar. Então, meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo, eu quero anular todo pensamento maligno em nome de Jesus Cristo. Todo pensamento contrário em nome de Jesus Cristo, contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família. Em nome de Jesus Cristo, não é porque você teve uma frustração na sua vida que tudo na tua casa, na tua vida vai dar errado. Em nome de Jesus Cristo, eu quero repreender isso. Em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Já conversei com pessoas que infelizmente tiveram um abuso dentro de casa, de um pai, de uma mãe. Aí a pessoa coloca na cabeça: eu não vou ficar mais com nenhuma mulher, não vou ficar com mulher porque nenhuma mulher presta, não sou de mim. Aí a pessoa quer ficar com homem, e assim vice-versa. Mas por quê? Porque infelizmente feriu a pessoa de um jeito que ela vai pensar que todo mundo é igual. Pastor, o senhor já teve frustração na igreja? Já, irmão. Você já confiou em alguém e a pessoa te decepcionou, te traiu? Já. Quem não aqui? E não é por isso que eu vou confiar mais nas pessoas. Não é por isso que eu não vou mais acreditar mais nas pessoas. E se você já foi frustrado por alguém por isso, graças a Deus, porque ainda tem ingenuidade no teu coração. Graças a Deus, porque ainda você tem um coração bom. Leve isso para este lado. Não blinde o teu coração de uma maneira que você possa se isolar de todo mundo. Oh meu Deus, eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Então não permita que as frustrações da sua vida, de uma fase da sua vida, seja como resultado para a sua vida inteira. Amém ou amém? Amém. Quem está entendendo a palavra de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Mais um verso em destaque. 15. Verso 15 em destaque. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. NVI, Natan, olha o que diz: a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. King James: a vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonha a sua mãe. Pastor, o que o proverbista está ensinando? Está falando a respeito dos pais que não impõem limites aos filhos. Se você deixar o seu filho lá vão ter, vai estar prejudicando a vida dele e vai estar trazendo vergonha para casa. Quem já apanhou de pai e mãe aqui, levante a mão, deixa eu ver. Rapaz, olha, eu pensei que era só eu. Meu Deus do céu. Mas por que nós já apanhamos do nosso pai e da nossa mãe? Para impor limites. Porque o pai falou não, né, Natan? Natan, sei as histórias de Natan, né? Meu Deus do céu. A gente desobedece. O pai fala não, a gente faz. Mas tudo isso é para impor limites, sabe por quê? Porque senão na vida, irmão, lá fora, o pau vai torar. E certa feita eu ouvi uma entrevista de uma pessoa muito rica. E essa pessoa lamentou. Ela diz assim, ó: eu lamento e eu sinto
porque o meu pai e a minha mãe sempre me deram tudo o que eu pedi. E isso me tornou uma pessoa mimada, egoísta. Porque os meus pais nunca me disseram não. Me deixaram à vontade. Então, meu amado irmão, a disciplina, a correção faz parte do ensino para a sua vida. Vamos lá. Verso 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Amém? Ou seja, o que ele está dizendo aqui, quando o mal se multiplica, vai se multiplicar mais coisas ruins. Mas o proverbista ele está dizendo assim, mas o justo vai ver a queda deles. O que ele está dizendo com isso? Que nada é para sempre. Tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Uma hora a casa vai cair. Uma hora essa fase vai passar. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Glória a Deus. Usando até uma linguagem política, até do que é tratado nesse capítulo algumas vezes. No Brasil, graças a Deus, dura 4 anos. Então, se um governo ruim chega, ele tem limite, 4 anos. Aí vai depender do povo, se aprendeu com erro ou não. Amém ou amém? Amém. Maravilha, vamos lá. Glória ao nome de Jesus. O verso é número 17, ele está ligado ao verso 15, que diz: castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Irmão, quem pode dizer assim, graças a Deus que eu tomei umas palmadas da minha mão? Graças a Deus, irmão. Não é porque senão o bicho ia pegar. A gente ia pensar que era certo e ia estar fazendo muita coisa errada. Não é verdade? Vamos mais, que o tempo passa. Verso de número 18. Verso 18. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. 1, 2, 3 e... O povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amém? Deixa eu explicar para os irmãos aqui. Esse texto, irmãos, é lá no tempo, há muitos anos atrás. Ok? Nesse tempo, havia o dom de profecia? Dom da revelação? Assim diz o Senhor profeta, diz não. Então, quando o texto está dizendo assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, o que é a profecia aqui? É a palavra. Ela é a maior profecia. Amém ou amém? Então, você precisa entender que não é o dom da profecia, aquele dom da revelação, que fala, olha, ontem aconteceu isso, assim, não foi assim? É ou não é? Meu Deus, é verdade, aconteceu. Não é isso não. Quem entendeu diz amém. Amém. Então, não havendo profecia, essa profecia aqui é a palavra de Deus. A lei, tanto é que ele diz assim, e o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então o que ele está dizendo, que o proverbista está falando, não havendo a profecia, que é a palavra de Deus, o povo se corrompe. Então nós temos que, por isso, irmãos, esta igreja, graças a Deus, nós temos que velar pela palavra de Deus, porque onde há palavra, irmãos, onde há a palavra de Deus sendo ensinada, onde há a palavra de Deus sendo pregada, o índice de corrupção, de pecado, ele vai diminuindo, ele vai caindo. Eu estava estudando esses dias, vendo um comentário sobre avivamento. Você acha que nós estamos vivendo avivamento? Quem acha, diz amém, levante a mão. Quem não acha, levante a mão. Nós não estamos vivendo ainda. Eu estive lendo
comentários sobre avivamentos em alguns lugares do país. Teve país que o avivamento da palavra de Deus, o poder de Deus era tão grande que os hospitais eram vazios. Você tem noção disso? As pessoas iam para a igreja e eram curadas. O índice de corrupção caía demais. Roubo, as pessoas se convertiam. Aí eu te pergunto, nós estamos vivendo avivamento? O avivamento, ele interfere até na educação de uma nação. Porque quem tem o Espírito Santo, irmão, é educado, tem respeito. Nós estamos vivendo isso no nosso país? Não. Nós estamos vivendo pequenas faíscas de um mover espiritual. Agora, ainda não vivemos um avivamento bíblico. Mas eu creio no que a palavra me ensina, que nós vamos viver ainda um grande avivamento. Sabe por quê? Porque todas as vezes que houve um grande avivamento em uma nação, em um país, em um povo, antes teve um grande período de apostasia, de frieza, de perseguição. E nós estamos caminhando para isso. Nós estamos vendo um povo frio. Nós estamos vendo um povo que prefere ficar em casa do que vir para a igreja. Nós estamos vendo um povo que prefere ficar vendo o celular mais de 1 hora, mas não consegue ficar 10 minutos lendo a Bíblia. Isso não é avivamento, irmão. Enquanto você prefere ficar mais no celular do que na Bíblia, você não está vivendo o avivamento. Porque avivamento te faz amar a palavra de Deus. Avivamento te faz você orar mais, te faz você buscar mais. E sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, esta igreja, nós ainda não alcançamos o nível espiritual que eu sei que Deus tem para nós. Mas nós estamos no caminho certo, que é o caminho da oração, que é o caminho da palavra, que é o caminho do jejum, que é o caminho da consagração. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Aleluia. Eu sei e acredito que todo grande avivamento começou por um pequeno grupo. E se depender de nós, irmãos, eu acredito que se depender de um pequeno grupo na Ilhabela para acontecer um grande mover de Deus aqui, eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto houver as pessoas preferirem vir para a Ilhabela e querer só as praias, curtir só as praias e à noite os barzinhos, nós não estamos vivendo avivamento. Mas eu creio, irmãos, que pode chegar um dia que o mover de Deus vai ser tão grande nessa área, que as pessoas podem vir até curtir a praia, aqui não é pecado, mas quando eles passarem em frente às nossas igrejas, vão assim, mas que vontade de entrar aqui. Glória. Eu preciso entrar para ver o que está acontecendo. Sabe por quê, irmão? Eu dirigi ciclo de oração à tarde, lá na Paraná 20, tarde da bênção. Por alguns anos eu dirigi. Tínhamos, sabe quantas pessoas da tarde lá? 80 pessoas da tarde, 90 pessoas. Tinha grupo de louvor à tarde. Pensa no negócio, parecia a culto da noite. E sabe o que mais me alegrava? Eram as pessoas que passavam em frente à igreja e iam para o culto. E quando acabava o culto, me procuravam assim: pastor, eu não sei porquê, eu passei na esquina e eu senti um negócio me atraindo para cá. Eu senti uma força me atraindo para vir aqui na igreja. Aí eu falei: é mesmo, porque Deus tem um negócio com você. Aí a gente começava a orar, a pessoa caía endemoniada e ia libertar para a glória de Deus. Eu creio no avivamento bíblico, irmãos. Eu creio, por isso que a palavra de Deus ela não pode cessar. Por isso que a palavra de Deus ela não pode desaparecer dos nossos púlpitos. Por isso qualquer evento que nós vamos fazer tem que ter a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que não havendo profecia, que é a Bíblia, não havendo a palavra de Deus, o povo se corrompe. Mas aquele que guarda a lei será bem-aventurado. Você pode dar glória a Deus por isso? Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos continuar. Verso de número 19. Verso 19 diz assim: o servo não se emendará com palavras, por quê? Ainda que entenda, não te entenderá. Pastor,
O que ele está dizendo? Que a correção não é apenas com palavras, mas com atitudes. Sabe o que eu acho lindo? Em Atos capítulo 1 vai dizer que Jesus fazia e ensinava. Eu tenho certeza, Jesus, que você quando pega lá um ajudante, você não fala assim, ó, é só assim, faz assim, faz assim, faz assim. Não, não é assim. Você pega, ó, vou te mostrar. Pega areia, põe areia. Pega cimento, põe cimento. Viu? Eu estou fazendo. E estou falando, te ensinando. Jesus fazia isso. A Bíblia diz que Jesus fazia e ensinava. Tem gente que só quer ensinar, mas não quer fazer, irmão. E não dá certo. Só falar não dá certo. Então não adianta eu falar assim, ô irmão, vamos ler a Bíblia. E em casa eu não leio a Bíblia. Vou ficar fazendo um monte de coisa, passeando por aí, e não vou ficar estudando a Bíblia. Não adianta eu ficar falando para você assim, vamos orar, irmão, 6 horas da manhã. Aí você vem para a igreja 6 horas da manhã, cadê o pastor? Está dormindo, não vai adiantar nada. A igreja não vai aprender. Então você como líder, você líder de departamento, você como pai, você precisa entender que não é apenas com palavras, mas com atitudes. E cai para nós, irmãos, os filhos prestam mais atenção naquilo que fazemos do que aquilo que falamos. É ou não é? Então as nossas atitudes, elas vão falar mais do que as nossas palavras. Então não adianta eu ficar falando e não estou fazendo. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então isso serve para mim, para minha casa, para a igreja, serve para você. Você que é líder de departamento, você que é um pai de família, você na sua casa, não apenas fale, faça, demonstre. Vamos orar. Você não ora. Filha, vai ler a Bíblia. E a tua filha não te vê lendo a Bíblia. Vamos orar. O teu filho não vê você orando. Então não adianta, tem coisas, irmãos, que não adianta você falar. Você precisa demonstrar. Mostrar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aí o versículo, ou verso 20. Verso 20 fala do precipitado. Tem alguém aqui que conhece alguém precipitado? Tem alguém? Ei, meu Deus, fica com vergonha, né? Vamos ver todos juntos? 1, 2, 3 e... Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um todo. Ei, meu Deus. Como assim, pastor? Aquela pessoa que é esquentadinho demais. Ele age no calor da emoção. Já quer agir, se precipita, toma atitudes de cabeça quente. Só que depois se dá mal. Por quê? Porque agiu de cabeça quente. A Bíblia diz a respeito de uma mulher que ela está com um filho no deserto, não tem água, deixa o filho e vai pedir: Senhor, vou morrer. E a criança está chorando. Deus ouve o choro da criança. O anjo do Senhor aparece para ela. Aí a Bíblia diz que Deus abre a visão dela e ela vê uma fonte de água. O texto, irmãos, não diz que Deus fez nascer uma fonte no deserto. Não. Deus abriu a visão dela. Por quê, pastor? Porque de cabeça quente a gente não consegue achar um negócio que está debaixo do nosso nariz. Quem aqui, irmão, já apressado, com pressa? Cadê minha carteira? Quando foi ver, já estava no bolso, irmão. Não é assim? Por quê? Está de cabeça quente, irmão. Quem já apressado, preocupado? Cadê meu óculos? Onde está meu óculos? Quando vai ver, na cabeça. Deixa eu falar agora, né? Que agora é a nossa hora, irmão. É a nossa hora, porque Paulo dá a gente dos homens. Ontem minha mulher procurando: cadê o saco do lixo? E eu: onde está o saco do lixo? Filho? Tu mexeu? Não, está aí. Cheguei e falei assim: está aqui, debaixo do olho dela, ela não viu. Ela: estou cansada, não estou conseguindo ver nada.
está estressada. O jogo, eu acho que o jogo virou. Mas por que, irmãos? Porque a gente de cabeça quente, a gente se precipita. Você pode falar para esse irmão que está pertinho de você assim, ó, cuidado, meu irmão, esfria a cabeça. Esfria a cabeça. Não toma atitude de cabeça quente. Não se precipita. O que eu já vi de gente que se precipitou e lamenta hoje um relacionamento, um cargo, uma posição, porque se precipitou e tomou atitude errada. E o proverbista está dizendo assim, ó, maior esperança há de um tolo do que nele. Então você pode falar de novo para esse crente que Jesus colocou perto de você e fala assim, ó, cuidado, viu? Esfria a cabeça. Eita Jesus. Verso de número 21. Verso 21, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Quando alguém delicadamente o seu servo veja a mocidade, ordenarei que ele irá ser seu filho. Que exemplo nós temos aqui, pastor? Nós temos o exemplo de Abraão. Abraão não tinha filho e ele falou para o Senhor, Senhor, eu tenho meu servo que vai acabar sendo meu filho. Estou criando ele desde pequeno, Eliezer. E isso acontecia muito naquela época, porque o servo eles era criado desde pequeno, nasceu ali na casa do seu senhor, e ele era criado. Chegava o tempo que ele podia sair livre, ele falou assim, não quero sair livre, não quero ficar aqui. Por isso que tem até aquela passagem bíblica que fala a respeito do servo da orelha furada, que ele podia sair da casa do seu senhor, só que ele olhava e falava assim, rapaz, aqui na casa do meu senhor ele me deu esposa, me deu filhos, me deu roupa, me deu cama, para que eu vou sair da casa dele? Ele ia lá com seu senhor, diante dos oficiais da testemunha, furava a orelha, e com a orelha furada, quem olhasse para ele, falava assim, opa, esse aí é servo, podia ir embora, mas ele preferiu ficar na casa do seu senhor. Trazendo para nós, quem era tu sem Jesus, irmão? Quem era você sem Jesus? Jesus te deu casa, te deu comida, te deu família, te deu emprego, te deu tudo. Aí você decide, quer ficar na casa do seu Senhor e se tornar filho? Aleluia. Ou quer ir embora? Oh, glória a Deus. Quem está entendendo a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos lá. Verso 23. 1, todos juntos, 2, 3 e... A soberba do homem batalhará, mas o humilde de espírito obterá honra. Nós já lemos aqui que a soberba ela precede a queda. E o melhor caminho que podemos seguir, irmãos, é o caminho da humildade. Todo soberbo, ele vai cair. Todo soberbo, a gente já sabe que o futuro dele é a queda. Por isso, tome cuidado com o orgulho. Tome cuidado até com uma falsa humildade. Você já viu aquele irmão que falou assim, não, mas eu fui até ele com a maior humildade, eu pedi perdão para ele. Está sendo humilde, irmão? Não. Porque quem é, não diz que é. Ele apenas demonstra, faz. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos lá. O 26 diz assim: muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Ou seja, o único que pode dar sentença final para você não é o homem, é Deus.
Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos. Gênesis 29, 27. Verso 27 do capítulo 29, nós já vamos ler, tá? Vamos ler? Gênesis 29, 27, deixa eu ver se é isso aqui. Não, esse não tá. Esse aqui é outra coisa. Verso 27, capítulo 29, perdão, capítulo 29 de Provérbios, verso 27, ele vai terminar dizendo: abominação é para os justos o homem iníquo, ou seja, que pratica iniquidade, e abominação é para o ímpio os de retos caminhos. Ou seja, nós temos a nossa base, os nossos ensinos na palavra de Deus, e nós acreditamos nisso, que é o correto. Assim como você acredita nisso na palavra de Deus, lá fora tem alguém que para ele o errado é certo, só que para nós o errado dele, o certo dele é errado para nós. Você está entendendo mais ou menos esse negócio aí? Parece meio a Dilma, mas entendeu? É que para nós o errado é errado, só que para eles lá fora o errado para eles é certo. Por exemplo, para eles é comum ter uma mulher hoje, outra amanhã, e depois ter vários, trair. Só que para nós que estamos na palavra de Deus, sabemos que isso é errado. Temos que ser fiel à companheira que o Senhor nos deu, a mulher da nossa mocidade. Amém ou não amém? Amém. Então esse capítulo ele é muito cheio de muitas coisas para nós. Se você, com a ajuda do Espírito Santo, conseguir colocar em prática, a sua vida cristã vai ser muito melhor. Amém?